mais aterrorizante que seja as imagens de um tsunami e de um terremoto, o Brasil está acostumado a vê-los de longe. Mas eu vou contar uma história que aconteceu aqui, em terras brasileiras, em 1755. Eu sou o Chicão e antes de começar a contar essa história, vamos entender como aconteceu esse tsunami, né? Como esse tsunami chegou até o Brasil, né? Nessa data de 1º de novembro de 1755. Bom, Portugal é um país muito católico, né? É um país muito católico e nesse dia comemorava o Dia de Todos os Santos, né? Então as igrejas estavam cheias, né? Todas as igrejas estavam cheias, todo mundo saiu de casa, foi até a igreja, então estavam todo mundo ali comemorando o Dia Santo, né? O Dia de Todos os Santos, dia 1º de novembro, né? Por volta de 9h40 da manhã, um grande terremoto ali aconteceu naquela região, né, perto de Lisboa, né, a cidade mais atingida aí desse terremoto foi Lisboa. Então sacudiu tudo, cerca de 85% das construções vieram abaixo. Então é um terremoto muito forte, né, estima-se aí que seja de 8,7 a 9 na escala Richter, né, de intensidade, de violência ali, destruição mesmo que ele causou, né? A gente tem essa medição só de 1930 para cá, se eu não me engano, mas a gente pode entender pelo grau de destruição, né? Pelo que foi relatado pelo grau de destruição. Então, estima-se que mais de 10 mil pessoas tenham morrido ali em Lisboa, né? Então a cidade praticamente ficou destruída. Quando começou aí os tremores de terra e a demolição dos prédios, todos saíram das casas, foram para as praças, foram para as ruas, né? Logo em seguida, depois do terremoto, minutos depois veio um tsunami. Historiadores acreditam que seja ondas de até 20 metros de altura, né? Invadiu Lisboa. Então teve sim a invasão de água ali pela Lisboa e estava todo mundo ali, né? Então nas ruas. Então isso também causou muitas mortes. E depois, né? Devido aí o Dia Santo e as velas acesas, né? Pelo terremoto, as velas tombaram. E houve um grande incêndio, por dias Lisboa queimou, né? Entrou em chamas. Então o que não foi destruído aí pelo terremoto, nem pelo maremoto, nem pelo tsunami, foi destruído pelo incêndio. Então a gente teve essa sequência de catástrofes ali, né? O terremoto, o tsunami e os incêndios. E levou praticamente Lisboa a ruínas ali naquele momento. Né, e cerca de muito mais de 10 mil pessoas, eles falam entre 10 mil a 100 mil pessoas, uns falam 40 mil, outros falam 50 mil, então um número de mortes muito grande, né? O lugar foi totalmente destruído, 85% das construções ali de Lisboa vieram para o chão, né? E esse terremoto então ele é considerado aí o mais mortífero da história, né? O mais violento da Europa, né? Então ele foi próximo ali no mar, né? Ele foi a alguns quilômetros ali na costa e atingiu Lisboa em cheio, né? Então outras cidades de Portugal, outros países também foram atingidos, mas Lisboa foi a mais destruída, né? Esse terremoto, só para ter uma ideia de estrago e de como mudou, né? Esse terremoto teria mudado aí a política, a religião e também foi base aí da era moderna aí dos estudos sismológicos, né? Então depois desse terremoto foi estudar tudo sobre os impactos e o que poderia fazer para evitar e também como medir e como se prevenir de futuros terremotos e futuros tsunami ali na região. Então foi criados vários estudos a partir desse terremoto. Então ele é o mais importante da história da Europa. Então entra nessa história a figura importante aí do Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal, então, ele tem uma frase que ele diz assim: vamos enterrar os mortos, curar os feridos e reconstruir a cidade, né? Então ele vê vários engenheiros e ele cria ali um sistema de anti-terremoto, né? Então ele cria ali uma gaiola pombalina, uma espécie de alicerce, né, para as casas resistir a futuros terremotos. Ele redesenha todo a parte baixa, né, de Lisboa, justamente para evitar novos tsunamis, novas enchentes, né, novos terremotos, né, que pudesse evitar que pudesse ter danos, né, com novos terremotos. Então isso tem toda uma modernização aí de Lisboa através dessas reconstruções.
Claro que foi tudo reconstruído, foi tudo construído de novo, né, vamos dizer assim. Então a cidade é uma cidade nova, Lisboa não tem aquele ar medieval que tem em outras cidades da Europa, mas ela tem uma cidade relativamente nova, moderna, né, para os tempos atuais hoje, né, levando em consideração hoje. E ainda tem o convento, né, o convento do Carmo, que ainda está em ruínas, e essas ruínas vai ficar para a história. Ficou como um marco ali desse dia 1º de novembro de 1755. Das cicatrizes antigas pouco resta. Apenas os arcos nus e as paredes incompletas das ruínas do Carmo recordam o dia do terremoto. Morreu a cidade medieval para dar lugar a uma Lisboa iluminada, mas ficou intacta esta sentinela das desventuras passadas. Nesta que foi a primeira casa dos arqueólogos portugueses, cruzam-se muitos tempos diferentes. Peças encontradas à deriva em prédios derrubados, achados de escavação, lápidas de cemitérios desaparecidos, ofertas, aquisições, um mundo em pedra e memórias que a lógica colecionista do século XIX começou a juntar. Mas como seria esse outro mundo que o terremoto de 1755? Como então esse tsunami chegou até o Brasil, né? Como foi ali um deslocamento da placa tectônica ali euroasiática, né? Então essa placa tectônica, a placa africana e a euroasiática, elas causaram o terremoto e em seguida o tsunami. E o tsunami ele formou aquela sequência, né, de ondas, né, que foi tanto para Portugal e atravessou ali o oceano, chegando até o Brasil e varrendo a costa do nordeste do Brasil ali, né? Então Pernambuco, Bahia, aquela região ali, e foi varrendo aquelas costas ali. Então, assim, 1755 a gente era uma colônia ainda, então o Brasil não tinha ainda não tinha população na faixa litorânea muito grande ainda, mas sim, tem relatos, são 4 cartas que está relatado esse fenômeno do tsunami no Brasil. Então tem assim uma fonte primária, são essas 4 cartas, se eu não me engano, o governador da Bahia, o governador da Paraíba, um padre e um militar. Ele escreveu carta para Portugal, né, para a coroa portuguesa, relatando esse tsunami no Brasil. Então temos sim evidências primárias. E segundo então esses relatos, essas cartas, né, enviadas para Portugal, e junto também a rede sismográfica brasileira, esse tsunami, então teve sim a destruição de casas modestas nessa região e 2 pessoas desaparecidas. Então tivemos mortes no Brasil também. 2 pessoas desapareceram com esse tsunami que chegou no Brasil. Claro, não chegou com tanta intensidade como em Lisboa, por exemplo, mas estima-se de 2 a 6 metros as ondas chegaram até o litoral brasileiro e entraram 400 metros para dentro da praia, né? E temos também as primeiras evidências científicas, né, da pesquisa aí do professor Francisco Dourado, né, do Centro de Pesquisa e Estudos sobre Desastres da Universidade do Rio de Janeiro. Então ele encontrou ali fragmentos ali nas praias. Ele estudou do Rio de Janeiro até a Paraíba 22 praias e ele encontrou ali fragmentos onde tem ali a comprovação científica, sim, que o mar avançou sobre a faixa de terra, né, sobre o continente, e esses estudos aí provam então que realmente essas fontes primárias, que são as cartas, são verdadeiras mesmo. A gente encontra elementos químicos que não eram para ser encontrados ali, eram para ser encontrados em mais profundidade. Ou seja, alguém trouxe esses elementos químicos de profundidade para a praia. Da mesma forma, a gente encontra micro-animais que a gente chama foraminíferos, que também não deveriam ser encontrados na praia, só deveriam ser encontrados em profundidade. Trazer a atenção em função de uma coisa dessa, que está totalmente fora do nosso dia a dia, é um instrumento para a gente chamar a atenção para a questão do desastre natural.
Então esse estudo ainda continua, então essa história ela é nova, por isso que muita gente não sabia dessa história, nem eu sabia dessa história. Fui pesquisar, fui ler mais sobre esse assunto, e aí me deparei do livro, né? O livro, eu vou ter que colocar ele aqui, Tremeu a Europa e o Brasil também, do professor Alberto Veloso. Esse livro também serviu de base para as pesquisas aí do professor Francisco Dourado. Então esse livro também serve de base, e foi através desse livro que o professor saiu em campo aí nessas 22 praias coletando material, né, para poder pesquisar se realmente essas cartas que chegaram até Portugal, esses relatos mesmo procedessem e são mesmo fontes primárias. Isso é importante. Quando a gente tem fonte primária, a história se torna mais confiável, né? Isso é importante. As consequências então desse sismo de Lisboa, né, como é conhecido, né, hoje, esse abalo aí em Portugal, ele teve várias consequências, não só lá, mas aqui também, na parte da política, na parte de várias outras situações. E teve também, com essa reconstrução de Lisboa, né, então o Marquês de Pombal, com essa reconstrução de Lisboa, foi investido muito dinheiro, né? Então teve que reforçar o caixa, né? Então o que Portugal fez? Pegou das colônias, então foi até as colônias e começou a aumentar os impostos das colônias. E aí vem, né, no Brasil, como que isso afeta no Brasil? Nesse período nós temos aí a corrida do ouro ali em Minas Gerais, né? Então em 1789 vem a Conjuração Mineira, né, que é conhecido em Inconfidência Mineira, né? Então a Marquês de Pombal, com a construção de Lisboa, né, que é a capital de Portugal, ela precisou de muito dinheiro e eles foram buscar recursos nas colônias, né? E uma das colônias era o Brasil, e o Brasil produzia muito ouro, aumentou os impostos sobre o ouro, e essa como ficou conhecido como derrama, né? Então esses aumentos de impostos deixou ali não contente a população de Minas, e aí veio a Conjuração Mineira, que é com a Inconfidência Mineira, em 1789, né? Então logo depois, 1755 é o sismo, né? Então a reconstrução de Portugal, de Lisboa, começa ali logo depois, alguns anos depois, e a grana começa a faltar, né? Muito investimento para reconstruir a cidade toda, e aí eles decidiram então cobrar mais imposto, e aí a nossa primeira, aí, acho que talvez a primeira tentativa aí de separar, né, da coroa portuguesa com a Conjuração Mineira, que foi totalmente... Isso vale um outro episódio aqui, uma outra história mais pra frente, né? Mas é isso. Essa história então é interessante. A gente não está livre disso acontecer novamente. São desastres naturais, né? Então, na época, várias pessoas da época, vários pensadores ali, filósofos, colocou ali como religião no meio, né? Que foi algo divino. Não, a natureza. A natureza ela está em transformação, e isso pode acontecer de novo. E será que estamos preparados para mais um desse? Será que estaríamos preparados para mais um desse? Então eu quero deixar essa pergunta para vocês. Bom, e a opinião de vocês é muito importante para o canal, então deixa aí nos comentários a opinião de vocês, ver o que vocês acharam dessa história, se você já conhecia essa história, e não se esqueça de se inscrever se não for inscrito ainda, deixar aquele joinha que isso ajuda muito. Eu vou deixar agora aqui no final do vídeo, né, um vídeo de outra história que eu contei aqui no canal. Vou deixar aqui para se inscrever, e vou agradecer vocês mais uma vez a presença de vocês. Um muito obrigado e até o próximo vídeo.